Saudações, família. Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Não é inscrito no nosso canal? Aqui embaixo vai ver inscrever, você vai tocar o dedinho para lá para esquerda. Conta com todo mundo. Vamos para dentro dele. O assunto de hoje, gente, é recomposição salarial, né? Uma situação que a gente fica bem perto de conseguir, ao menos os atrasados na segunda e terceira parcela para os servidores públicos do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, tão longe por causa da politicagem, por causa dos políticos, né? Essa é a grande verdade. Vou trazer aqui agora fatos novos aí que está acontecendo e está soltando os olhos, né? O que fazem com a gente? Estão brincando com a gente, né? Agora, gente, essa semana agora, foi colocado em pauta na Alerj, né? O PL 5177/25. O que é o PL 5177/25? É o PL das diretrizes orçamentárias para o ano subsequente, né? Aquele orçamento de gasto, né? E pasme, gente, novamente repetido, né? Vai pedir música no Fantástico 3 anos seguidos que a conta não bate, né? Falam sempre em déficit. Déficit, não tem dinheiro, ou seja, e não entra no orçamento na lua a nossa recomposição salarial, o RGA anual, obrigatório, né? Obrigatório pela Constituição, mas um novo entendimento do STF, o tema 19, né? Pelo recurso extraordinário 565089, se tiver uma ressalva, uma explicação justificativa do governo, do Poder Executivo, e não ter orçamento, né, para poder cobrir o RGA, ele está coberto. E assim estão fazendo agora, né? Estranhamente, está sempre déficit, mas está sempre gastando muito em tudo que pode, né, e que não pode, e dá uma bengala para poder tirar a obrigação de ter o RGA, né, e nessa esteira aí também os atrasados da recomposição salarial para os servidores do Poder Executivo. Antes de entrar no assunto das considerações, vamos a um vídeo curtinho, gente, para o pessoal entender o que é diretrizes orçamentárias da própria Alerj. Vamos ao vídeo. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias em menos de 30 segundos. A LDO é como se fosse uma prévia do orçamento do Estado. É tipo aquela tabelinha que você faz para ver se as contas vão fechar no mês seguinte. Ela é uma previsão de quanto vai ter de grana entrando no caixa do Estado e quanto ele vai poder gastar para pagar os serviços públicos. E olha só, em 2026 vai ficar faltando quase 16 bilhões de reais para essa conta fechar. O projeto já chegou aqui à Alerj e agora vai ser discutido e votado pelos deputados. É esse texto que vai dar base à lei orçamentária anual. E aí sim diz exatamente onde o Estado vai gastar cada centavo. Mas como eu só tive menos de um minuto, esse é um assunto para outro vídeo. Bom, gente, explicadinho rapidinho, só para poder relaxar um pouco, para poder respirar, né? Vocês viram aí. O que tem a ver com a nossa situação da recomposição salarial, Major? Gente, olha só. Vocês viram aí, né, que essa situação de pressão quando iniciou os trabalhos em 2025 na Alerj, em fevereiro. Aquela promessa do presidente da Alerj, senhor excelentíssimo deputado Rodrigo Bacelar, vou criar uma comissão de deputados para estudo, para a gente viabilizar a recomposição salarial do RGA atrasado, né, os dois anos que não pagaram, mesma coisa os atrasados da segunda e terceira parcela para o servidor do Poder Executivo. Balela, estamos vendo essa situação aí, que o negócio não anda, e quem está do outro lado são os politiqueiros, aproveitando, surfando na onda política para fazer não sei o que, acho que campanha eleitoral, palanque lá de fora, chamando a massa, chamando veteranos, chamando o pessoal da educação, da saúde, e uma situação de a gente tem que botar nariz de palhaço, porque nada anda, e a gente vê isso aí, quando chega uma situação de fazer uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, filme repetido, gente. Vou só recordar aqui para todo mundo entender. Nos 3 últimos anos, né, com esse agora, o que foi feito na LDO? E na consequência, a LOA, a previsão que tirou a recomposição salarial dos servidores públicos na LOA. 2023, alegaram um estudo, através do mesmo deputado de frente, aí, o André Correia, um déficit de 8,5 bilhões. 8,5 bilhões, né? E naquela correria toda tinha que fazer medidas saneadoras, vamos fazer para consertar, para poder pagar os compromissos. O que fizeram?
ao apagar das luzes, aumentaram o ICMS. Aumentaram o ICMS para o maior do Brasil, 20% de ICMS nos produtos e também na taxa de combate à pobreza, né? Mais em 2% que exige isso aí, aumentou o leque de vários produtos. Ou seja, a maioria dos produtos aqui, 22% o maior do Brasil. E o que isso acarretou no ano de 2024? Né? Gente, foi a maior arrecadação. Subiu só pelo ICMS 15 bilhões a mais. 15 bilhões a mais e ninguém falou nada. Ficou tudo certo, né? E no próprio ano anterior, já tinha alegação que não pagou a segunda parcela dos atrasados, da recomposição salarial para o servidor público do Poder Executivo, porque não tinha dinheiro, né? Mas o governo, a União, ressarciu em 3,6 bilhões de reais aquela perda da Lei Complementar 192, 194, com a Lei Complementar 201, veio com 3,6 bilhões e ficou por isso mesmo, né? Em 2024, com essas medidas saneadoras, a arrecadação subiu e muito, o ICMS lá em cima e nada, né? E a gente vê aí, entrou 2025, a mesma situação, quando chegou para poder fazer os estudos, o mesmo deputado André Correia veio com uma LDO com a previsão de déficit de 14,5 bilhões de reais. Aumentou e muito, com todas as medidas saneadoras, com toda a situação, não sobra dinheiro, a gente vê gastos aí, o maior patrocínio do carnaval, dinheiro para time de futebol, para aquela coisa toda, para cultura, para tudo, e a gente ficar vendo navio, né, gente? Não tem como acontecer uma situação dessa. Então a gente vai continuar a representar, a mostrar toda a verdade. E você vê agora, 2025, com uma liminar, que a princípio era semestral, travou a situação do regime de recuperação fiscal, onde estava inadimplente. De uma liminar que limitou o teto em 4,9 bilhões de pagamento da dívida do Estado, onde esse ano 2025 iria pagar 11,5 bilhões de reais, vai pagar só 5. E 6,5 bilhões de economia, entre aspas, que não precisou pagar o regime de recuperação fiscal, porque até se renovou a liminar até o final do ano, nem vai precisar entrar no Propag agora urgentemente aí, vai esperar ver se tem veto do Propag e esperar que com a liminar tá tranquilo até dezembro. Até dezembro, então, não se resolve nada. Não se resolve nada, gente. Essa situação não vai se resolver nada na reposição salarial de pagamento. Por quê? O Rio está com a liminar, né, renovada até dezembro, né, vai poder ficar até lá tranquilo, sem aderir ao Propag, pode aderir ao Propag ao apagar das luzes em dezembro, isso que deve ser o caminho. E a obrigatoriedade de pagar a recomposição, como é que fica? Vai ficar sendo enrolado por deputados na LERJ? Não, gente, tem uma ADI pronta, ao menos da recomposição salarial dos atrasados, que foi dado para os servidores públicos do Poder Judiciário e do Legislativo, que é 13,05%, uma ADI resolve isso. A ADI está disponível. Cadê vocês, deputado? Cadê vocês, partido político? A gente está aí, bateu tudo que é porta aí. Então a gente vai continuar batendo, vai continuar brigando. Nem que tiver que voltar para Brasília, a gente vai voltar. E de repente bater lá na Procuradoria Geral da República, a PGR, né? Tem a situação das entidades também, entidades que podem fazer. Aqui no Rio de Janeiro tem entidades que podem fazer. As entidades sabem muito bem disso, com representatividade nacional podem fazer. A gente está na esperança aí na OAB, se o processo lá ande para ser feito, e também pela FENEM. Pela FENEM já passou para a gente está tentando sensibilizar, conversar, já tem quem vai conversar, marcar reunião lá na AME para ver se a entidade de classe entra na situação. Por quê? Do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que está, é o que a gente está vendo aí, né? Vendendo dificuldade ano a ano, né? Numa LDO estranha, realmente estranha. Não será porque abre tanta CPI aí, até CPI da Blitz, não sei que CPI daquele outro, o deputado da LERJ, que não abre uma CPI do que foi falado aí por deputado na LERJ, nessa votação, até o deputado Yuri, que o Rio de Janeiro abriu mão de 145 bilhões de reais com isenções parciais ou totais das grandes empresas. O que é isso? E aí me vem uma LDO com déficit ano a ano, com previsão até para 2027, gente, de 19 bilhões. E para 2028, de 21,5 bilhões.
nesses estudos aí apresentados na LDO, né? É um absurdo, né? E nas nossas caras aí, né? A gente tem que botar a boca no trombone, a gente tem que brigar, a gente vai brigar. Esses 13,05%, no mínimo, para poder igualar. Ninguém aguenta mais, a gente vai correr atrás, né? Para quem fez aquelas manifestações na Alerj aí, ó, é um tapa na cara de quem foi lá fazer palanque lá para deputado. Deputado federal estava aqui na Alerj cobrando, né, em palanque. Eu fui em Brasília descobrir que poderia muito bem audiência pública semanais para jogar para o Brasil afora, numa audiência pública, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, na quebra de isonomia, não é reposição salarial não, é quebra de isonomia, atentar de que foi pago para os servidores do Poder Judiciário e do Legislativo e Executivo não. Uma audiência pública ia chamar a atenção do Brasil todo, ia facilitar, canalizar para uma ADI entrar e resolver isso no STF. Então tá aí, né, deputado federal, dá tempo ainda, né? Faz lá uma audiência pública que eu vou a Brasília, participo dessa audiência pública, boto tudo que tem de provas aí na audiência pública. Tá aí o desafio. Deputado federal, não só um do Rio não, todos os deputados federais do Rio de Janeiro, faça audiência pública em Brasília, que eu vou, a comissão vai de novo a Brasília, a gente vai nessa audiência pública explanar tudo, o que a gente quer resolver, a gente quer assessorar para tudo dar certo, ok? Então tá aí, é indignação, a gente vai lutar sempre, ADI no STF para a recomposição salarial dos atrasados. Segunda e terceira parcela é obrigação. Major Luigi, um abraço.